Boa tarde a todos, quem fala aqui é Douglas Oliveira. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso terceiro webinar, no qual a gente vai falar um pouco sobre processamento automático, webinar de contas a pagar com processamento automático através do DocMe Capture e DocMe DMS. Deixa eu colocar a apresentação aqui na tela para vocês. Vamos lá. Bom, o objetivo dessa apresentação hoje é dar uma ideia geral para vocês de como tornar a vida de cada departamento, principalmente o departamento de contas a pagar, mais fácil com o processamento de contas através do DocMe Capture, no qual a gente vai trabalhar hoje com o modelo de documento como uma fatura, e como processar essa informação através do DocMe Capture e como armazenar esses documentos no DocMe DMS e criar um workflow, criando um workflow dentro do DocMe DMS. Então, eu vou passar um pouco a agenda de vocês. Bom, a introdução foi basicamente isso que eu falei para vocês. Vou abordar um pouco dos problemas que a gente recebeu de feedback de alguns clientes nossos, qual é a solução que eles estão buscando, e depois eu vou falar um pouco como que está estruturado os documentos dentro do DocMe Capture e DMS e mostrar para vocês a demonstração mesmo na prática, né, o sistema na prática. Então, só para explicar para quem está participando do webinar pela primeira vez, um feedback que a gente recebeu também é para a gente tentar deixar o webinar o mais curto possível, o mais rápido, mais dinâmico. Então, essa apresentação eu acredito que dura em torno de 25 minutos a meia hora. No final, a gente abre para algumas perguntas através do nosso chat, até mesmo para a gente não ter. Não prolongar muito essa apresentação. Então, falando um pouco do processo atual, como que é feito hoje em dia, imagine um departamento de contas a pagar, como que é o processo deles hoje, qual é o objetivo do Capture, do DocMe Capture e DMS para solucionar os problemas que eles encontram hoje. Então, basicamente, o processo em papel hoje, ele é um processo ineficiente. Ele gera um alto custo para a companhia, não é um processo no qual dá para se otimizar muita coisa, a gente sempre está sujeito a erro quando tem muito processo manual envolvido, quando passa por muitos departamentos diferentes o mesmo documento. Então, a quantidade de extravio de documentos é alto e o que a gente procura, na verdade, oferecer com a digitalização dos documentos é uma solução mais inteligente, um processo automatizado, o que ajuda, por exemplo, na questão da segurança e, assim, quem já teve que passar por uma auditoria para localizar documento físico, documento de 4, 5 anos, é muito complicado. Então, a solução que o sistema Capture e DMS oferece é você otimizar o teu trabalho, ter mais controle para auditorias. O sistema, para quem já conhece ele, a gente sabe que é um sistema fácil de usar, tem uma curva de aprendizagem relativamente baixa. Ele pode ser customizado para cada tipo de negócio. E uma vez que você entendeu como mapear o teu processo dentro do sistema, você vai ter mais segurança no armazenamento dos seus documentos, em quem fez o acesso a determinado documento, quando esse acesso foi feito e o que foi feito dentro do sistema. Então, falando um pouco sobre como o sistema está estruturado, esse aqui, para quem já é familiar, vai reconhecer que isso daqui é do DocMe Capture. DocMe Capture é basicamente o nosso sistema de captura de informações e extração sistema de digitalização e captura de informações. Então, a gente extrai as informações do documento, transforma isso em dado pesquisável, e aqui o que vocês estão vendo na tela são algumas opções que a gente tem para fazer a leitura no documento. Então, DocMe Capture faz leitura de código de barras, texto OCR, que para mim é o mais simples, é só você posicionar o leitor, o campo, em cima da informação que você precisa retirar, entre outros, né, QR Code, Data Matrix. Então, basicamente, é a primeira etapa do processo. Quando você tem o papel físico, você precisa digitalizar ele, e dali você consegue extrair as informações
com dados pesquisáveis depois que você jogar ele dentro de um DMS, o que aí no Brasil, na verdade, a gente conhece como GED, né, que é Gestor Eletrônico de Documentos. Dentro do DocMe DMS, esse é o nosso GED. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco vou mostrar um pouco da estrutura do nosso fluxo de trabalho, o que você consegue criar ali dentro para otimizar o dia a dia, as suas operações, e como a gente consegue armazenar esses documentos. Então, vou mostrar alguns exemplos de faturas que a gente consegue definir qual caminho, qual rota que essa fatura vai seguir. Então, a ideia que eu sempre falo é, imagine um processo físico no qual o departamento de contas a pagar recebe uma fatura, precisa pegar essa fatura, passar para aprovação, identificar qual é o centro de custo, identificar quem é o responsável por esse centro de custo, mandar essa fatura para o responsável aprovar, o responsável aprova, devolve isso para o contas a pagar, ou então, dependendo das instâncias, vai para aprovação de uma terceira pessoa. É um sistema que hoje em dia ele é complexo, mas você consegue mapear, você consegue desenhar isso dentro do DMS para otimizar essa rotina do departamento de contas a pagar. Vou mostrar para vocês agora o sistema e quais são as etapas para a gente realizar os processos. Então aqui eu já estou dentro do DocMe Capture. Para quem está familiarizado, DocMe Capture tem uma visualização amigável. Hoje, basicamente, o que a gente vai trabalhar é com perfil de lote. Vou mostrar para vocês de uma maneira breve o que foi criado como modelo de documento para a gente usar hoje. E, na sequência, eu mostro o diretório de lote, que aí sim é onde a gente processa os documentos que a gente digitalizou. Então, acessando aqui o perfil de lote, para esse exemplo em específico, eu criei essa opção Webinar 3. Para criar um novo lote é muito simples, você clica em novo, coloca, por exemplo, o nome dele. Aqui você vai preencher os campos de indexação, então qual a informação que você pretende retirar dos documentos. Como eu falei, hoje a gente está trabalhando com faturas. Então, deixa eu mostrar para vocês um modelo de documento que a gente vai trabalhar hoje. Esse é um modelo simples de fatura. Então, o que eu sempre falo é, assim, qual é o campo de indexação, qual é a informação que você precisa extrair do documento. Então, numa fatura, geralmente o que a gente vai extrair é o número da fatura, a data que foi emitida, qual é o nome do cliente, por exemplo, qual é o valor total da fatura. Tudo isso a gente vai inserir nesses campos de indexação, e aqui a gente seleciona o tipo de campo. Então, número, obviamente, número, a data da fatura como data, nome do cliente geralmente é como texto, mas você pode colocar como numérico e texto. Então, deixa eu mostrar para vocês, eu vou cancelar aqui, como eu já fiz o preenchimento disso, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o sistema, essa parte já preenchida com todos os dados que eu pretendo extrair desse documento e com os tipos de campo. Feito isso, eu vou até os lotes de zona de reconhecimento de zona, e aqui eu carrego o modelo que eu vou trabalhar. Então, como eu já tenho o modelo carregado, esse é o tipo de documento que eu vou trabalhar hoje, e como eu falei para vocês, o Document Capture ele oferece diferentes tipos de reconhecimento. Então, por exemplo, zona inteligente, o que é isso? Nesse campo aqui, eu vou começar falando do Text OCR, na verdade. O Text OCR é o mais simples, o modelo mais simples que a gente tem, que é, uma vez que você cria esse campo, coloque aqui como uma nova zona, ele vai te gerar esse novo campo, você seleciona aqui embaixo, por exemplo, qual é o tipo de leitor que você quer. Se eu selecionar o Text OCR, assim que eu posicionar ele em cima da informação que eu quero extrair, o sistema já me dá o resultado, como vocês podem ver aqui embaixo, por exemplo. Esse é o Text OCR, é simples assim, eu posiciono o leitor aonde eu quero extrair a informação. O Zona Inteligente, o que ele faz é, eu não preciso colocar o leitor exatamente no campo que eu quero retirar a informação. Então, no caso de nome do cliente, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. O que eu faço, na verdade, eu adiciono uma etiqueta, eu falo, olha, a informação que eu quero, ela vai estar
do lado direito desse nome que eu defini aqui. Então, coloco o nome do cliente, 2 pontos, adiciono a etiqueta, e ele já me dá uma prévia também do resultado. Além disso, o que eu estou usando nesse exemplo hoje é o código 128, que é para código de barras, que a gente pode ver aqui no nosso documento. Basicamente é isso que eu preciso para extrair as informações de dentro desse modelo específico de documento. Então, vou mostrar para vocês agora qual que é a próxima etapa. Aqui em diretório do lote, eu já criei um diretório com base no perfil que eu acabei de criar. Então esse perfil, não sei se vocês lembram, estava como webinar 3. Dou aqui o nome do lote, teste, número 1. E aí ele já habilita aqui para eu criar um novo lote. Para o benefício dessa apresentação e para a gente ganhar tempo, eu já criei esse lote, então eu vou passar por algumas etapas aqui com vocês. Primeira etapa é a etapa da digitalização, que é onde a gente vai carregar os documentos para dentro do sistema. Então, aqui eu estou utilizando documentos que já foram digitalizados, estavam salvos na minha pasta de trabalho, mas imagina que eu tenho um scanner que está conectado com a minha máquina. Eu vou passar um lote de documentos através do scanner, já conectei, ele vai entrar ali na minha máquina, vai fazer a digitalização, e aí ele já vai entrar de acordo com o perfil do lote que eu criei. Ele já vai retirar as informações de acordo com aquele perfil que eu criei na página anterior. Feito isso, eu vou para a segunda etapa, que é uma etapa de controle de qualidade. Aqui, como eu comentei, os documentos eles já foram digitalizados, eles já estavam digitalizados quando eu carreguei, mas imagina que você está fazendo a digitalização de um scanner e aí o documento às vezes ele pode vir um pouco torto, ele pode vir com alguma falha. Essa é a etapa de controle de qualidade na qual você consegue corrigir algumas falhas no documento. Então, se você precisar, por exemplo, recortar o documento, imagina que tem uma falha, alguma orelha, alguma coisa assim, ele te dá a opção para você recortar, se você precisa girar, enfim. Feito isso, ele vai fazer a leitura e fazer a extração das informações dos dados que a gente pediu para ele indexar. Como eu já passei esse daqui, eu já tenho os resultados. Então, uma dúvida que eu sempre tenho também é, putz, e se ele não trouxesse, o sistema ele não lê a informação que você acabou de pedir? Não tem problema, a gente pode colocar as informações ou de maneira manual, ou a gente pode usar essa ferramenta que se chama OCR rápido, como por exemplo, aqui eu vou usar para o nome do cliente. O nome do cliente eu sei que está aqui, eu vou dar um zoom para facilitar a visualização. No que eu selecionei o nome do cliente, o sistema já me dá uma prévia, eu só preciso clicar no campo que eu quero e o resultado está ali. Caso eu esteja trabalhando, por exemplo, com um lote de documentos do mesmo cliente, se eu clicar em afixado, no próximo documento ele vai manter o mesmo nome de cliente. Então, essa é uma das funcionalidades, o que eu estou mostrando aqui é alguns atalhos para otimizar o processo de digitalização no dia a dia. Então, feito isso, vou para a próxima etapa. Indexação. Eu vou indexar esses campos aqui para mostrar para vocês. E a gente vai para a próxima etapa. Tudo indexado. Se tiver algum erro, por exemplo, tem algum caractere que não deveria estar, o sistema não deixa você ir para a próxima etapa. Você precisa corrigir para poder dar sequência. Feito isso, clico como concluído, ele já leva você para a próxima etapa de maneira automática, que aqui é um controle de qualidade das informações que foram indexadas. Então, isso aqui basicamente é um resumo do que a gente viu na tela anterior. Todos os campos aqui preenchidos. Se por acaso está faltando um campo, você pode corrigir através daqui. Então, 23.650 é o número da nota fiscal. Clico como concluído e aí ele vai me levar para a etapa de exportação. O que eu fiz aqui na etapa de exportação? Aqui eu já fiz a configuração e já salvei o modelo de exportação para o Docme Capture já exportar os documentos diretamente para o Docme 6. Então, eu vou acessar o Docme aqui para mostrar para vocês.
qual etapa do processo que eu estou. Aqui eu estou usando minha máquina virtual, vou acessar com o perfil de administrador. Esse aqui eu estou acessando, o Document ele pode ser acessado tanto através da sua aplicação no computador, o que geralmente é o administrador do sistema que vai ter essa aplicação instalada, mas a maioria dos usuários eles acessam através da aplicação web, então ele é compatível com o Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla e alguns outros. Vou acessar aqui então. A página inicial que o usuário vai ver é a página vai pedir para ele selecionar um armário de arquivo. Então, como eu sou administrador, eu tenho acesso a todos os armários. Isso pode ser configurado de acordo com o nível de acesso de cada usuário. Então, o armário que a gente vai trabalhar hoje é o de contas a pagar. Então, o que eu fiz aqui? Dentro do armário de contas a pagar, no explorador de arquivo, eu já criei as pastas nas quais eu quero armazenar os documentos quando eu transferir. Então, aqui eu tenho pasta de faturas recebidas, faturas rejeitadas, a pasta de vendas, das faturas para vendas, em 3 diferentes níveis, então faturas pendentes de aprovação, fatura aprovada e fatura rejeitada. Então, imagina que dentro dessa mesma página, de uma única pasta, você consegue criar diferentes subpastas e conceder acesso para cada usuário. Então, por exemplo, o gerente de vendas, você pode configurar o acesso dele para ele acessar essa pasta de contas a pagar e ele ter acesso somente à pasta de faturas que ele precisa aprovar, ele pode consultar também as que ele rejeitou e quais foram aprovadas. Então, você consegue fazer a configuração do sistema de acordo com o nível de acesso de cada usuário. O que eu fiz aqui também, que vale a pena informar, vou acessar aqui os armários de arquivo. Aqui dentro do armário de arquivo, o que eu fiz dentro dessa pasta que eu criei, chamada contas a pagar, eu já fiz uma configuração dela com os campos de índice das informações que eu estou retirando de dentro do Document Capture. Então, as informações que eu preciso são cliente, número de fatura, CNPJ, data da fatura, e esse outro centro de custo, vocês vão reparar que não está no Document Capture, mas um pouco mais para frente eu já explico para vocês qual é a utilização desse campo. Voltando então para o Document Capture, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar. Então, aqui na configuração de rede, eu já coloquei o caminho de rede, meu usuário e senha. Vou conectar. E aí, quando eu criei o workflow, quando eu criei o workflow dentro do DMS, eu já coloquei como pasta vigiada, né, a pasta que vai jogar os documentos para o workflow, essa pasta de faturas recebidas por contas a pagar. Então, eu vou direcionar todas as faturas que eu digitalizar para essa pasta, que vai ser analisada, né, primeiramente, pela analista de contas a pagar, e dali ela vai fazer um preenchimento se ela vai aprovar ou rejeitar essas faturas, e uma vez que ela aprova, o sistema pergunta para onde ela quer direcionar isso, para qual centro de custo que ela vai direcionar. Então, vamos lá, faturas recebidas, tá ok. Mapa de índice, aqui que eu cruzo as informações dos campos de indexação do Document Capture com o Document DMS. Então, essa pasta essa parte do armário de arquivos que eu acabei de mostrar para vocês, é aqui que a gente utiliza esses campos. Então, eu vou aplicar isso, vou dar um OK. Algumas outras coisas que valem a pena comentar. Armazenamento. Eu coloquei aqui sem armazenamento, né, em pasta, então quando for transferido, vai transferir direto o arquivo mesmo, o documento. O nome do arquivo, eu estou utilizando o número de fatura. As opções que você tem para nome de arquivo, ou você pode nomear ele com uma numeração, né, uma sequência numérica que o sistema determina, ou você pode nomear o arquivo de acordo com as opções que você criou nos seus campos de indexação. Então, aqui nesse caso, coloquei como número de fatura, tipo de imagem, estou selecionando como PDF, e compressão do arquivo médio. Selecionei para transferir com OCR, vou salvar esse modelo e vou iniciar o processo de exportação. Então, uma coisa que
Uma dúvida que sempre surge também nessas apresentações é, Douglas, quanto tempo demora, quanto tempo leva para exportar os arquivos? Depende da quantidade de arquivos que você está processando, depende da quantidade de campos que você está extraindo dos documentos. Então, o que eu sempre recomendo é, se você está trabalhando com uma quantidade gigantesca de arquivos, coloca eles em fila, salva o modelo de exportação, ele vai ficar salvo dentro do sistema, como se fosse uma espécie de fila, e quando você exportar, você consegue exportar eles todos de uma vez. Você consegue mandar todos eles, assim, tem alguns clientes, por exemplo, que eles processam, fazem a digitalização, passam os documentos por esses mecanismos de leitura durante o dia, e aí exporta no final do dia, ou então tem cliente até que vai acumulando a fila durante uma semana e deixa no final de semana exportando e trabalhando ali. Então, são clientes que têm volumes muito grandes de documentos para exportar. Uma vez que ele concluiu a exportação, a gente vai acessar aqui o DocMe DMS. Aqui a gente já pode ver que as faturas foram carregadas e elas já aparecem aqui dentro do sistema. Vou abrir uma aqui para mostrar para vocês. A gente pode ver que foi exportado com os campos de indexação já preenchidos de acordo com aquilo que a gente tinha configurado dentro do DocMe Capture. O título do documento é o número da fatura, conforme eu tinha colocado no período de exportação. E agora eu quero mostrar para vocês como que funciona o workflow para a aprovação dessas faturas. Então, o que eu vou fazer aqui, eu estou como admin, eu vou sair desse perfil e vou acessar com o perfil do analista contas a pagar. Quando eu criei o perfil desse analista, eu já determinei quais pastas que ele teria acesso. Então, por exemplo, vocês lembram que com o administrador, ele tinha acesso a todas as pastas. Para o analista de perfil, ele não tem opção de selecionar. A única analista de contas a pagar. A única opção que ele tem é a pasta de contas a pagar, que é como eu defini o acesso dele. Aqui embaixo, no canto inferior direito, vocês podem ver que a gente já tem 10 arquivos, foram essas 10 faturas que eu acabei de carregar, que elas estão na caixa de entrada de fluxo de trabalho desse analista. Então, uma vez que a gente acessa aqui, o analista vai precisar entrar, identificar qual é o centro de custo que determinada fatura faz parte e direcionar essa fatura para esse determinado centro de custo. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, essa primeira fatura, 01234. Dou um duplo clique. Vai abrir essa tela. Se eu tentar aprovar, o sistema vai me dar um alerta falando que tem um campo que precisa ser preenchido antes de eu tomar essa ação. Por que isso? Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver que o centro de custo ele está em branco. Então, o analista ele precisa identificar qual é o centro de custo dessa fatura e quando ele preencher isso e aprovar, essa fatura já entra no workflow do responsável que eu indiquei no workflow para cada centro de custo. Então, por exemplo, eu sei que o centro de custo para vendas vai ser o 100. Eu vou aprovar isso daqui. Ele vai me dar a informação que foi aprovado. E aí a fatura já some do meu workflow. Vou acessar uma nova fatura. Código de barras preenchido, centro de custo não. Vou tentar aprovar ela. Mais uma vez vai me perguntar, de onde é isso? Centro de custo 100. Ok. Vou colocar um outro centro de custo agora. Vou pegar essa fatura 9999, fica fácil da gente achar ela depois. Vou aprovar, só que eu vou colocar ela no centro de custo 103, que eu determinei que é RH. Eu aprovo, fecho. E eu vou mostrar agora para vocês também qual é uma das opções. Quando você rejeita também a fatura, quero mostrar para vocês como a gente visualiza isso e para onde essa fatura vai. Então, vou rejeitar.
o sistema pede para eu colocar uma nota de rejeição, por que eu estou rejeitando, então vamos supor que é valor incorreto. Por exemplo, né, valor incorreto. Coloquei aqui, o sistema dá um carimbo de fatura rejeitada, fala que isso aqui saiu do fluxo de trabalho, e assim por diante. Então, eu quero mostrar para vocês agora os resultados disso, quando a gente aprova, para onde aprova ou rejeita, para onde vão essas faturas. Então, vocês lembram que a fatura rejeitada, a pasta estava em branco, agora a gente já vê que tem um arquivo aqui, eu vou acessar essa fatura que a gente acabou de rejeitar, e no carimbo, está carregando aqui, e o sistema já mostra aqui que ela foi rejeitada, quando foi rejeitada, data e horário. Quem rejeitou, né, qual usuário rejeitou, e a data e o horário. Vamos lá para a fatura 103, fatura pendente. Isso aqui está pendente para o gerente de RH aprovar. Por que está no 103? Por que veio para cá? Porque quando eu fiz a aprovação agora com o perfil da analista de contas a pagar, eu indiquei que essa fatura é do centro de custo 103. Então, ela foi direcionada para cá. E aqui dentro ela entra num novo workflow. Então, o gerente de, por exemplo, você pode determinar as alçadas de aprovação dentro do sistema. Então, o analista de RH, ele pode aprovar, por exemplo, até R$1.000, vamos supor. De R$1.000 até 5.000 vai para o gerente, acima de 5.000 vai para o diretor de RH. Então, essas alçadas você também consegue criar dentro desse esquema de workflow que o sistema te oferece. Aqui um outro exemplo, fatura de vendas, faturas pendentes. Eu direcionei, por que está nessa pasta? Por que não está na pasta aprovada? Essa é uma dúvida que vocês podem ter. Porque eu consigo criar múltiplos níveis de workflow. Então, o primeiro workflow que eu criei, que é da analista de contas a pagar, eu só determinei as regras para a pessoa identificar quais são os documentos, identificar qual é o centro de custo e direcionar ali mesmo, naquela etapa, para onde essa fatura precisa ir. Então, se é centro de custo 100, eu falei que tem que ir para a pasta pendente, dentro da pasta de vendas. Se é 101, vai para TI. Se é 103, vai para RH. Então, mais uma vez, a gente consegue acessar aqui e visualizar as informações todas preenchidas, centro de custo preenchido, e aqui dentro, o responsável de cada departamento vai tomar uma ação, uma ação que deve ser tomada para cada fatura. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês como eu fiz isso, como eu criei dentro do workflow, né, dentro do sistema. Olha como eu estou utilizando minha máquina virtual. Deixa eu só confirmar aqui, só um segundo. Aqui em fluxos de trabalho. Uma vez que eu estou dentro de determinado armário de arquivo, aqui, através desse caminho, eu já consigo direcionar, acessar a estrutura de determinada pasta. Então, por exemplo, vou acessar aqui os fluxos de trabalho dessa pasta de contas a pagar. Então, como que eu criei o workflow? Vocês podem ver que, para esse caso em específico, só tem um fluxo criado, que é a entrada dos documentos em contas a pagar. Aqui, pastas para serem observadas. Vocês lembram que quando eu exportei os documentos do DocMe DMS, desculpa, do DocMe Capture, deixa eu pegar aqui, nessa etapa aqui, ele pergunta qual é a seleção de base de dados que eu quero utilizar. Então, aqui eu selecionei a pasta, o armário de arquivo é contas a pagar, coloquei aqui, essa vai ser a fatura vigiada. Aqui nessa etapa é onde eu linko, né, eu informo qual pasta que eu quero que seja observada dentro desse armário de arquivos. Então, coloquei aqui o que chegar de documento dentro desse faturas a pagar é onde vai entrar, vai começar o workflow. E aí, em editar,
eu coloco os usuários, quem vai ter acesso a esse workflow. Então aqui eu só coloquei como administrador de sistema e analista de contas a pagar. E na edição é onde eu crio as regras do workflow. Então, por exemplo, a primeira regra é atualizar o índice. Quando receber um documento, eu preciso informar qual que é o centro de custo. Eu não consigo aprovar, né, eu não consigo tomar essa ação de aprovar antes de informar qual é o centro de custo que aquela nota pertence. Feito isso, eu coloco a regra para qual que é a pasta de destino, para onde eu quero mandar isso. Vou mandar para venda se o centro de custo é 100, vou mandar para TI se é 101 ou RH se é 103. Feito isso, eu vou remover do meu fluxo de trabalho. E aqui também nas rejeições eu coloco que eu preciso carimbar o documento, eu vou mover para a pasta de faturas rejeitadas e também removo do fluxo de trabalho. Gente, isso é, assim, eu vejo o módulo de workflow dentro do Document DMS, ele é um pouquinho mais complexo do que os demais, porque o que eu acho que a parte mais trabalhosa do workflow é você entender exatamente quais são as etapas que o documento precisa passar e colocar isso na ordem correta. Então, o sistema ele te dá algumas opções de como desenhar esse workflow, mas basicamente é assim, entender qual que é o fluxo qual o fluxo que o documento percorre, o documento físico e como você consegue transcrever isso para dentro do sistema. Então, você seleciona as regras, define quais são os parâmetros, as condições, e através disso você consegue criar workflow que te atenda da melhor maneira. Com relação à apresentação é isso, acho que a gente conseguiu cobrir tudo dentro do período que a gente estipulou, acho que estendeu somente um pouquinho. Como a gente está com o tempo um pouco apertado, eu vou abrir para algumas perguntas aqui que eu já recebi através do nosso chat, só para abordar de maneira muito breve aqui algumas das perguntas que eu recebi. Deixa eu ver aqui. Bom, a primeira pergunta é: o Capture processa outros documentos que não sejam faturas? A resposta é sim, a gente processa formulários. O que eu peço para vocês é, assim, quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu contato na tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar isso aqui. Vou deixar o meu contato na tela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer documento que vocês queiram me mandar para eu fazer alguns testes para a gente processar, por favor, me mandem. Mas, por exemplo, no último webinar que a gente teve, eu mostrei como a gente processa o formulário com múltipla escolha, por exemplo. Então, a resposta é sim, o sistema processa diferentes tipos de documentos. Se tem algum documento muito específico, por favor, fique à vontade para me mandar por e-mail. E se você tem outra dúvida também, qualquer outra dúvida que não foi abordada aqui, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo por e-mail ou telefone, que com o maior prazer eu posso esclarecer para vocês. Vocês oferecem um período de testes para as ferramentas? Oferecemos sim. Eu estava inclusive até no nosso site, deixa eu jogar aqui para essa tela. Uma vez que você acessa o nosso site, www.docme.com, você consegue mudar o idioma aqui em português. Na parte de produtos, cada produto que você acessa aqui, então, por exemplo, gestão de documentos é o DMS, captura é o Capture. Uma vez que você clica nessa opção, ele já te oferece aqui a opção de um teste gratuito. Então, você consegue baixar um trial do nosso produto através dali. Vamos lá para a próxima. Gente, eu estou recebendo algumas aqui, mas para não estender muito, eu vou ler a última. As demais eu vou responder para vocês por e-mail. Mais uma vez, quem tiver alguma outra dúvida que não foi abordada aqui, por favor, me manda um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Quanto custa o DMS? Pergunta importante. O que eu posso... Pergunta do Rafael. Rafael, o que eu posso te dizer é o seguinte: o DMS, ele é um sistema que ele é dividido por módulos. Então, ele não tem um custo fixo. Depende muito da solução que você está buscando, depende muito da configuração que você precisa. Então, por exemplo, o Workflow ele é um módulo dentro do DMS. Para alguns clientes,
que optarem por não utilizar o workflow, assim, a gente retira esse módulo da configuração e a gente adapta de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, eu não tenho um valor para te passar, um valor fechado, porque a minha resposta é: depende do que você está buscando, depende de qual a solução que você precisa para a tua empresa. Então, por favor, quem tiver alguma outra dúvida sobre custos, sobre se precisar de mais informações, está aí o meu e-mail na tela, meu telefone, fiquem à vontade para me procurar. E eu acho que por hoje é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, obrigado e aguardo vocês no nosso próximo webinar. Boa tarde a todos.